Olá, oitavo ano, bem-vindos de volta à nossa videoaula. Então agora eu vou apresentar mais uma fatoração para vocês, que é o trinômio quadrado perfeito. Gente, eu esqueci de avisar que nós estamos na página 109, tá? Página 109. Mas os exemplos que eu tô dando aqui não estão aí, então por isso que eu nem tinha falado nada. Trinômio quadrado perfeito. Para e pensa. Trinômio vão ter 3 termos. Quadrado perfeito, tudo que é quadrado perfeito, por exemplo, o 36 é um quadrado perfeito. Por que o 36 é um quadrado perfeito? Porque ele é um quadrado que eu posso desenhar 6 por 6. Então, quando eu faço, por exemplo, quem é quadrado perfeito? O 1, o 4, o 9, o 16. Por quê? 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. Então, eles são os nossos quadrados perfeitos. Então, vai aparecer um quadrado perfeito aqui. Então, são 3 termos, trinômio, e vai aparecer um quadrado perfeito. Lembra que eu fiz nos produtos notáveis 2 casos. O quadrado da soma e o quadrado da diferença. Eram 2 casos. O que mudava? O sinal de menos e o sinal de mais. Esse trinômio quadrado perfeito vai servir para os dois. Vai servir para o mais e vai servir para o menos, tá? Então, o trinômio quadrado perfeito vai servir para o mais e para o menos. Então, a gente vai servir tanto para esse daqui, ó. Então, a gente lembra que eu tinha aqui, ó, o quadrado da soma, que ficava quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. E tinha o quadrado da diferença, que dava a única coisa que era menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, a diferença só estava aqui nesse sinal de mais e nesse sinal de menos, tá? Então, agora nós vamos ter ele assim, aberto, e nós vamos ter que fatorar, ou seja, deixar ele desse jeito aqui, tá? Então, isso é a forma fatorada disso. Então, vamos lá para os nossos exemplos de como que a gente vai chegar nesses resultados. Começar do básico, né? Pra gente ir complicando depois. X ao quadrado mais 6x mais 9. Então, a intenção aqui é assim. Como é que era a regrinha aqui? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nesse daqui, eu também vou fazer a raiz quadrada das pontas, tá? Porque era o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo, né? Então, esse é o quadrado no começo e aquele é o quadrado no final. Eles são os quadrados aqui dos finais. Então, aqui, você vai fazer a raiz quadrada do x ao quadrado e a raiz quadrada de 9. Então, você vai fazer a raiz quadrada das pontas. Então, é um trinômio. Você vai tentar fazer as raízes das pontas. O que vai dar a raiz de x ao quadrado? Vai dar x. O que vai dar a raiz de 9? Vai dar 3. Aí, por ser aqui positivo, então aqui vai ser o positivo. A única coisa que você tem que fazer é testar para ter certeza. Então, as pontas são os quadrados. Se você fizer 2 vezes a vezes b, dá aquele valor ali do meio. Então, 2 vezes x é 2x, vezes 3, 6x. Então, se dá uma conferida apenas. Mas a maioria das vezes vai dar certo, tá? A maioria das vezes é isso mesmo. Então, ó, mais um exemplo pra gente ver agora. Y ao quadrado menos 12y mais 36. Ó, agora eu fiz com menos. Vai ser um trinômio, só que agora eu fiz com menos, que vai ser esse caso aqui. Então, aqui no meio, a diferença é que aqui vai ser menos no parênteses, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Então, você achou um trinômio, você faz as raízes da ponta. Você faz a raiz das duas pontas. Faz a raiz. A raiz de y ao quadrado é y. E a raiz de 36 é 6. Pelo fato daqui tá menos, você põe menos aqui no meio. E ao quadrado. Cuidado, gente. Esse ao quadrado é muito importante não esquecer. Igual aqui eu falei, tem que colocar o mais e o menos. Só fazer isso daqui, você não fatorou pra mim. Você fez todo o processo para não colocar o quadrado, eu vou dar errado em tudo, tá? Não é certo isso daqui, é errado. Então, não se esqueçam desse ao quadrado. O nome se chama trinômio quadrado perfeito. Então, o trinômio e o quadrado lá que vocês vão colocar. Cuidado, tá? Que mais? Mais um exemplo aqui. Por exemplo, 9a ao quadrado mais 12a mais 4. Então, o que eu tenho que fazer? A raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo.
do último, desculpa. A raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último, tá? Então, eu peguei aqui, ó, o 9A ao quadrado e o 4. Então, pensando aqui, a raiz quadrada vai ser 3A. 3A. Como é mais, eu vou pôr mais. E a raiz quadrada de 4 é 2 ao quadrado, tá? Então, ó, eu faço a raiz quadrada das pontas do primeiro e do último. Só dá uma conferida. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12A no caso, tá? Então, dá aquela conferida, ó. 2 vezes y, 2y vezes 6, 12y, tá? Dá uma conferida no final. Porque, na verdade, existe mais um caso de fatoração. Não é só isso daqui, não. Existem outros casos. E tem caso de fatoração que é um trinômio também, mas é do segundo grau. Aí ele não dá certo o meio. Mas no caso de vocês, a gente não vai aprender esse caso. Então, de fato, vai dar tudo certo aqui nesse ponto. Mas testem, tá? Não custa a gente ter essa confirmação. Mais exemplo vai ser aqui, ó. X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Então, exemplo básico. Então, eu vou fazer a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último, tá? Vou fazer a raiz quadrada do primeiro e do último. Do primeiro dá x. Ó, cuidado que é menos. E a raiz quadrada de a ao quadrado é a. 2 vezes x vezes a vai dar 2xa. Ou 2ax. A ordem aqui não teve problema. Então, não tive problema não. Tá certo esse caso aqui, tá? Então, sem problema nesse caso. Tudo bem? Deixa eu ver mais um caso que eu possa vir estar falando aqui para vocês. Se envolver uma fração, eu vou copiar, vou ver um caso aqui envolvendo uma fração. Vou pegar um caso aqui que está envolvendo mais letras. N ao quadrado menos 4mnc mais c ao quadrado, ó. Então, não se esqueçam que ao fazer a raiz quadrada daqui, do primeiro, e a raiz quadrada do último, vocês têm que, cada termo, a raiz quadrada de 4 é 2, do m ao quadrado é m, do n ao quadrado é n. Então, aqui vai ser menos, a raiz quadrada do c ao quadrado é c e fecha. 2 vezes 2 dá 4mnc, tá? Então, tá certo. Tudo bem? Então, não se esqueçam termo por termo. Eu vou pegar mais um papel pra gente fazer, então, mais um exemplo. Só um minuto. Eu fui buscar mais papel, gente, pra não ficar tão bagunçado ali. Vou fazer um exemplo de fração, tá? Deixa eu pegar aqui meu exemplo. 1/9 x ao quadrado mais 2x sobre 3 mais 1. Tá? Esse caso aqui. Deixa eu trazer ele aqui pra gente não confundir muito aqui, não. Aqui, ó. Ele, tá vendo? Aqui. Então, a gente tenta fazer a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. A raiz quadrada do primeiro dá 1/3 x. Então, de 1 é 1, de 9 é 3, de x ao quadrado é x. Como é mais, a raiz quadrada de 1 é 1. Então, ó, vai ficar assim, tá? Então, ficou assim. Tudo bem? Volto a falar, dá uma conferida em 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Vai dar certo. Quando a gente fala de fatoração completa, eu falei pra vocês aqui, ó. Aqui a gente fez uma fatoração completa, ó. Nesse caso aqui, ó. Que eu fatorei e fatorei. Aqui, volta a falar. O que a gente tem que testar? Trinômio quadrado perfeito, ou seja, vai ter 3 termos. Então, quando a gente tem 3 termos, é o caso da gente testar a raiz quadrada. Eu vou dar exemplo pra vocês de um trinômio que não é, ó. A ao quadrado mais 6ab mais 9b ao quadrado, tá? Por exemplo, a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. A raiz quadrada do primeiro dá a, mais a raiz quadrada do segundo dá 3b. Uai, professor, então aqui não deu?
Não, aqui ainda deu, né? Vou pegar outro exemplo. Pensei. Aqui, ó. Ixi. Aqui, vou pegar esse aqui. Esse aqui, ó. Na verdade, é esse daqui que eu ia pegar. Aquele ali deu certo, sim. 2 vezes A vezes 3, 6AB. É esse aqui que não vai dar. Para e pensa. Então, ó, a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo, dá pra fazer? Dá. Vai dar A menos B. Só que é errado eu concluir e falar, pronto, fiz. Porque o meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, teria que ser 2AB. Então, tá vendo? Ó, nem sempre isso aqui dá pra fazer esse tipo de fatoração, tá? Então, isso aqui não dá pra fatorar. É um caso que nem dá pra fatorar, tá? Então, vocês têm que... Por isso que eu falo pra fazer pelo menos o teste final. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Faz só... Pensa, sabe? Pensa. É um segundinho que você tira pra pensar, pra concluir se você tá certo ou se você tá errado. Tá? Então, pensa, para um pouquinho e pensa. Outra coisa também que pode vir a acontecer é um caso como esse daqui, ó. Numa fatoração completa, eu posso ter isso daqui. 5x ao quadrado menos 20x mais 20, tá? É um trinômio. Porém, para e pensa, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 20. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque não tem raiz quadrada de 5 e não tem raiz quadrada de 20. Tudo que vocês... Então, eu tô dando as dicas. Se tiver 4 termos, vocês vão usar agrupamento de 2 em 2 e finaliza. Se tiver 2 termos negativos, né, o meio for negativo, é raiz quadrada e raiz quadrada. Se tiver 3 termos, é a raiz quadrada do primeiro e do último e fazer o teste do meio. Professora, e se nada disso der certo? Aqui, por exemplo, eu descartei totalmente. Mas tem hora que você tem... A gente tá deixando uma fatoração para trás. Fator comum e evidência. Muitas vezes tenta ele. Então, assim, é um trinômio? A gente vai tentar direto a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Não deu certo? Tenta fator comum. Porque se o exercício muitas vezes está pedindo para você fatorar, porque alguma coisa vai ter que dar certo nessa história. Então, tenta fator comum. Se a gente pensar que todo mundo aqui tá na tabuada do 5, o x tá aqui, mas aqui não tem x. Então, letra esquece. De número, o 5 vezes 1, 5 vezes 4 e 5 vezes 4. Então, todo mundo aqui pode ser um fator comum, o 5. Tá todo mundo na tabuada do 5. Então, se eu fizer 5x ao quadrado dividido por 5, dá x ao quadrado. 20 dividido por 5 dá 4x. E 20 dividido por 5 dá 4. Tá? Ainda reparem que aqui dentro ficou o quê? Um trinômio. Tá vendo? Ó, aqui dentro ainda ficou um trinômio. Tenta fazer a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Mantém o 5, ó, vou manter o 5. A raiz quadrada do primeiro vai dar x. Eu vou usar o menos. E a raiz quadrada do segundo que vai ser 2, ó. E não se esqueçam do quadrado aqui fora, tá? Trinômio quadrado perfeito. Então, a gente tem que lembrar do quadrado ali fora. Preciso saber dos nomes? Não, não vai precisar saber dos nomes, porque na prova, nas atividades, não vai ter nome, tá? Nas atividades, essas coisas, nada vai ter nome. Vai estar escrito fatório. E vocês vão ter que achar o caso que vocês vão ter que fatorar. Tá vendo? Ó, é um caso que era um trinômio, mas que eu tive que pensar, não dava para fazer a raiz, e eu tive que fazer primeiro o fator comum. Mas reparar que depois eu pude fazer o trinômio quadrado perfeito, fazendo a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Volto a falar, assim como no outro caso. É sempre que isso dá certo? Não, não é sempre. Não é porque eu fiz um fator comum que depois vai dar certo. Mas é um caso, tá? É um tipo de caso que pode vir a acontecer sim, tá? Que mais que a gente vai ter que falar sobre isso? Deixa eu ver aqui. Acho que isso é tudo para a matéria de hoje mesmo. São os casos de fatoração. Então, lembrando que nós tivemos os casos de fator comum, que é algo que tem em todo mundo. Comum, tá em todos. Por exemplo, o x não tá em todos, só tá em 2, então não é fator comum. Eu tenho que, no caso, achar algo que esteja em todos. No caso, ele foi o 5. Vamos pegar um exemplo aqui no meu livro. Deixa eu achar aqui no meu livro um termo.
um fator comum. Aqui. 16x² mais 20y², tá? Então, não só as letras, eu tenho que pensar nos números. Não só o 2, mas como eu tenho que pensar na maior tabuada possível que eu possa vir a colocar como fator comum, que no caso é o 4. É 4x² mais 5y², tá? Então, eu divido e divido, tá? Então, sobrou 16 dividido por 4, 4, 20 dividido por 4, 5. Então, nós temos o fator comum. O fator comum pode ter 2, 3, 4, vários termos. Não tem um limite de termos. Diferente do agrupamento. Então, nós vemos também agrupamento. O agrupamento, obrigatoriamente, tem que ter 4 termos, né? Para poder dar certo o agrupamento. Então, vamos supor aqui xy mais x menos 2y menos 2, ó. Então, o agrupamento tem que ter 4 termos. Então, é onde você testa primeiro o agrupamento, ó. Aqui e depois aqui, tá? Se precisar trocar a ordem, pode trocar, mas troquem somente a ordem, tá? Cuidado com os sinais. Então, nesse caso, quem tá em comum, quem tá nos dois ao mesmo tempo? O x. Como o x eu coloquei aqui, me sobrou o y. Nesse caso, como o x tá aqui, o x tá aqui, aqui eu coloco 1, tá? Não se esqueçam do 1. Não se esqueçam que o fator comum aqui é menos. Aqui é menos e aqui é menos. Então, o fator comum também é menos 2. Então, o número menos 2 é o fator comum. Vai ficar y mais 1. Professora, mas era menos, virou mais? Sim. Menos 2 dividido por menos 2, sinais iguais na divisão, dá mais 1. Aí, ó, eu fiquei com o y mais 1 agora, meu novo fator comum. Por que ele é um novo fator comum? Porque ele tá multiplicando tanto o x quanto o menos 2. Ele tá multiplicando os dois termos. Então, eu abro parênteses e coloco agora o x menos 2, tá? E ensinei hoje a diferença de dois quadrados, né, de dois quadrados, que é, por exemplo, um x² menos 64. Então, é tentar fazer a raiz. Tentou fazer a raiz, deu certo? Vai ser x mais 8, x menos 8, tá? Então, faz os dois. E também vimos hoje, então, o trinômio. O trinômio sendo ele um quadrado perfeito. Então, x² menos 14x mais 49. Você tem um trinômio. Você tenta fazer a raiz do primeiro e tenta fazer a raiz quadrada do segundo. Lembra lá no meu exemplo? Quando eu tento fazer, ó, não dá certo. Não é porque é trinômio que sempre vai dar certo. Tentei, não deu certo, eu parto pro fator comum. Todos eles é assim. Tentou fazer, não deu certo, parte lá pro fator comum. Talvez seja ele, né, o que a gente vai precisar. Então, ó, a raiz quadrada vai dar x menos a raiz quadrada de 49, que é 7. E não se esqueçam de colocar ao quadrado. Tem muita gente que esquece esse ao quadrado e esquece o termo positivo. Tem muita gente que lembra do negativo por ele ser menos, colocar aqui menos. E esquece do positivo. Então, cuidado. Treinem bastante, tá? Eu vou deixar aí para vocês essa semana a página 110 como tarefa, tá? E a lista de exercícios, tudo bem? Então, eu vou deixar esses dois aí para vocês fazerem para semana que vem. É a matéria da nossa prova, inclusive. Produtos notáveis e fator comum. E fatoração, quer dizer, fator comum é um dos casos. E fatoração. Tudo bem? Então, eu encerro por aqui. Dúvidas, plantão à tarde. Temos um colega novo, Renato, tá? Temos um colega novo na sala de vocês aí, 8º ano. Renato chegou aí pra turma. Renato, bem-vindo. Qualquer dúvida, Renato, estou no plantão do 8º ano às 2h30 da tarde, na quarta-feira mesmo, tá? No dia que eu lanço a minha aula, estou no plantão. No caso do 8º ano, é às 2h30 da tarde. Tudo bem? Então, eu espero todos vocês, quem tiver dúvida lá no plantão, ou então semana que vem eu faço a correção da lista
e a correção da página 110 aqui na nossa videoaula. Tchau, gente, até semana que vem.